E esse termo não violenta vem, ou não violência, vem de uma cultura, essas tradições mais orientais, assim. Então a cultura de não violência vem disso. E aí o Dominique falou que lá as coisas tão muito importantes, elas não têm um nome. Por exemplo, supondo que se case por amor, em vez de dizer que ama a pessoa para se casar, se diz não odeio. Eu não odeio, por isso eu vou casar com ela. Pronto, as coisas muito importantes elas são nomeadas por uma negação. Então, no caso, a não violência é isso. Ela tá falando de alguma coisa que é muito importante, mas que não se dá o nome diretamente. Então, se dá o nome de não violência, certo? E é uma das questões que assim, parece como você falou, parece muito comum, mas não é tão fácil de perceber o que é comunicação não violenta. E um dos ateliês que eu fiz aqui, as pessoas começaram a ficar nervosas, assim, porque não conseguiam dizer o que é o não violenta, não consegue se pegar. E acho que é justamente por isso, essa é a intenção do termo, né? Dar um nome para alguma coisa sem, assim, define, mas não define completamente. E pronto, o não violência é um pouco isso. É tirar a violência da comunicação. E aí, quando se tira a violência da comunicação, o que sobra? Essa é a grande questão. Abre-se um espaço para que alguma coisa surja dali. E o que surge, basicamente? O Marshall fala que é o que está vivo em cada uma das pessoas. É o que move cada uma das pessoas. Para mim, e aí eu fiquei pensando sobre isso. O que seria, o que sobra quando tira a violência? Aparecem todos os outros afetos, né? O cuidado, o carinho, o amor, essas coisas todas aparecem quando a gente tira a violência, né? Mas ao mesmo tempo dá essa angústia porque a violência é um mecanismo, né, de defesa, né, de amparo, assim, mesmo que seja a última razão dos reis, assim, tipo, seja ir para a guerra porque não tem outra solução. É um mecanismo que dá uma certa segurança. Então, tirar isso, às vezes, dá um completo desamparo e pronto. E aí tem que se pensar o que se coloca no lugar. E eu acho que essa é a grande questão, para mim, pelo menos, é a não violência. É trazer esses outros sentimentos, essas outras emoções para cima para a gente conseguir lidar e ter outras ferramentas de comunicação que não seja violência, ou outras ferramentas de lidar com pessoas que não seja a violência. Não sei se fez algum sentido. Pois é uma questão da CNV, assim, o sistema carcerário e a punição em si, né? Qualquer tipo de punição, de uma certa forma, é violência. Se tirar a liberdade de andar de uma pessoa, Eu gostei de uma definição do direito, que é violência é qualquer ação de uma pessoa sobre o corpo da outra para receber algum benefício. Então, de uma certa forma, o encarcerar, né, prisão, é isso. É agir sobre o corpo do outro para receber algum benefício. Sim, a psicanálise que me ajudou a relativizar um pouco essa coisa, porque pela comunicação não violenta vem um peso muito grande de eliminar a violência, assim. E a psicanálise me ajudou a tolerar um pouco isso. Tem uns lugares que Lacan fala que o fato de entrar na linguagem já é uma violência, né? O fato de falar, entrar no simbólico é uma violência. Então tem essa violência de estrutura que é benéfica também. Que a gente tem que sofrer a violência do significante, mas ao mesmo tempo, sem ela não, não tem muito jeito. Eu acho que a violência é um mecanismo fundamental, digamos assim. É um mecanismo de defesa fundamental e importantíssimo e não dá para ficar sem ele. Mas aí que tá, ele é, de uma certa forma, a única alternativa, a última alternativa, a alternativa final, assim. Quando não tem mais saída, ela é a única alternativa. E aí que eu acho que tem que entra o simbólico, de uma certa forma. Criar mecanismos simbólicos de linguagem e de cultura, que é o que mais me interessa. Mecanismos de cultura para poder lidar com isso, assim.
Sim, o real sem lei é violência pura. Mas ao mesmo tempo a violência só existe a partir do momento que a gente tem linguagem, né? Porque senão não seria violência, não há um significante para dizer isso é violência. Quando a gente nomeia, passa a existir. Eu estava falando com um apicultor esses dias daqui, e ele falou que quando uma abelha chega machucada, ela não entra na colmeia. As outras abelhas não deixam ela entrar na colmeia. E eu falei, uau, isso é louco, assim, é extremamente violento, né, porque exclui, mas é o real, assim, é existência pura, né? O animal não tem essa coisa simbólica. Aí que está a questão. Se na natureza, no real, sem lei, é a violência que rola, né? Como no caso das abelhas, que estão nem aí para outra que está machucada. O ser humano tem essa coisa de ir ajudar. O ser humano que consegue pensar essa questão de vou tirar a violência com um símbolo, dizer não violência, e, e colocar outra coisa no lugar, né? Tipo, em vez de deixar um filho que veio com algum problema morrer, acolhe, cuida e trabalha sobre isso o resto da vida, assim. É, é doido, né? Ver alguém que sofre um acidente e perde uma perna, a gente não tira da colmeia, a gente coloca junto e tenta desenvolver alguma coisa. São coisas de não violência, assim, que tira essa violência que seria supostamente natural, desse real sem lei, e coloca uma coisa simbólica aí. Uma ferramenta simbólica que eu gosto de lidar, assim. A gente cria, inventa alguma coisa que barra essa violência, que permite a gente fazer outra coisa com isso. Eu acho muito interessante isso do, do simbólico, assim. De uma certa forma, é o simbólico criar alguma coisa simbólica, né? Mecanismos de, bom, tô com raiva, como é que eu lido com a minha raiva? Tô frustrado, como é que eu lido com a minha frustração? São os mecanismos que evitam que a gente vá para violência, assim. Tem um psicanalista suíço, François Ansermet, mas ele tem um texto sobre a origem psíquica da violência, assim, as fontes psíquicas, e ele fala isso do desamparo, assim, a violência só vem no desamparo, quando não se tem outro jeito de lidar, puf, surge a violência. E então eu fiquei pensando nisso, de criar ferramentas, e é o que eu vejo com todos, assim, tipo, disciplina positiva, educação positiva, paternidade ativa, é criar recursos que a gente não tem dentro da nossa cultura, recursos culturais que a gente não tem dentro da nossa cultura para poder barrar essa violência. Vamos ver se eu entendi. Alguém que está irritado, escuta uma fala amorosa e percebe como arrogância. É isso? Comunicação não violenta não é garantia, é processo. E, e pronto, ela tem quatro pilares, assim, e uma das coisas mais importantes é um não julgamento, assim. Pois, é isso do tocar mal ao outro, assim. Mas o não julgamento é importante, tentar neutralizar os julgamentos de valor no jeito de falar. Que tentam, assim, tentam aproximar para que a pessoa escute de uma maneira, pronto, sem esses julgamentos, assim. Porque mesmo uma frase pronto, de carinho, de amor, pode ser ouvida como uma frase de agressividade. E sim, mas e aí a psicanálise volta também, porque o mal-entendido é estrutural, né? Sempre vai ter um abismo entre o que a pessoa fala e o que a outra pessoa escuta. E por isso que a comunicação não violenta trabalha bastante no mecanismo de checagem, de verificação, que ajuda a tentar perceber o que o outro entendeu, o que o outro percebeu. É sempre esse jogo, é esse processo que a CNV pensa, assim. Não é uma coisa infalível, mas é um vai e vem, assim, tipo, fala, tenta verificar com o outro o que falou e aí retoma o processo, assim. Sim, os 4 pilares são observação, sentimento, necessidade e pedido, né? Observação é isso, tentar observar o fato sem colocar julgamentos de valores, sem julgamentos moralizantes e sem grandes qualificações, assim. É só
observar o fato em si. Para quê? Principalmente para tirar isso do julgamento, porque o julgamento aprisiona e pode levar para uma outra sensação. Assim. A gente quer o fato sem essas sensações que vêm pela qualidade. O segundo é observar os sentimentos, né? Que a partir da observação da cena, digamos assim, surge um sentimento, e esse sentimento aponta para uma necessidade, que o Marshall diz que as necessidades são universais, necessidades humanas universais. Todas as pessoas sentiriam supostamente as mesmas necessidades. E pronto, de uma certa forma, sim, podemos pensar nas básicas, né? Todos querem ficar vivos e todos querem ficar minimamente alimentados e minimamente seguros. Então, pronto, são mais ou menos essas coisas. Assim. E pronto, dessa necessidade levaria a um pedido, ou uma forma de solicitar alguma coisa do outro para poder satisfazer essa necessidade, atender essa necessidade. A necessidade nunca termina. Tem bastante coisa para ser trabalhada, assim, com detalhes em cada um desses 4 pilares. Mas para mim o fundamental é esse da observação sem julgamento, assim, tentar tirar julgamentos. Qualquer julgamento, dizer uma coisa boa ou uma coisa ruim, dizer não, mas isso não se deve fazer num contexto, né? Sempre depende de um contexto. E se colocar esse contexto para outra pessoa, às vezes a pessoa tem as suas razões para fazer determinada ação que a gente considera ruim ou considera boa, ela tem as suas necessidades, né? Ela está na tentativa de atender essa necessidade. Quando a gente julga, principalmente com uma coisa ruim, a gente já prende essa pessoa e ela percebe que essa necessidade não vai ser atendida e pronto, isso já despenca a violência. Assim. Para o Marshall, a violência vem por uma necessidade não atendida. Então, quando alguém está no ato de violência, ela está lutando desesperadamente por uma necessidade. E como o François fala, é para se manter vivo. Assim. É alguma coisa de vida que está ali dentro. A violência acaba sendo a única alternativa para resolver isso, para atender isso.